Bom dia. Que cada um sinta a presença do seu amigo espiritual, que sinta a presença da equipe espiritual da casa, que saiba aproveitar os bastidores espirituais de uma reunião pública. Todos nós temos que ler e estudar um livro chamado Na Seara do Bem, que mostra os bastidores espirituais de uma casa espírita e principalmente nesse momento da palestra pública, porque os nossos amigos espirituais confiam muito em nós, investem muito em cada um de nós, nos conhece hoje melhor do que nós mesmos por conta do nosso esquecimento, mas mesmo nos conhecendo, eles investem. E cada um chega aqui pela mão do seu guia, pela mão do seu mentor. Então, aproveite esse momento para conversar mentalmente com o seu mentor, ter as inspirações para melhor prosseguir aí na caminhada. O título de hoje é O Pai na Família, né? Então, vamos começar refletindo, já que a doutrina espírita ela está no pilar da filosofia, da religião e da ciência. A filosofia, as questões do pensamento, e a coisa que os espíritos mais querem que a gente aprenda é a raciocinar. Tanto que eles dizem que a fé tem que ser raciocinada. Então, todas as informações que chegam, nós temos que raciocinar. Raciocinar nos colocando neste trânsito de raciocínio. Então, todo mundo aqui teve um pai. Ninguém nasceu de chocadeira. Porque a única coisa que a gente tem certeza da nossa reencarnação são 3 coisas. Uma, que vai ter um pai e uma mãe. Pode ser, mas congelou, fez isso, fez aquilo, mas que teve um pai em algum momento, teve. Então, que nós temos um pai e uma mãe. A outra, que nós reencarnamos com a única função apenas de progredir, sempre. E a outra, terceira, que é a que eu mais gosto, que todo mundo vai desencarnar. Todo mundo vai desencarnar. Ontem eu falei lá no Frei Luiz, e aí pediram para eu falar sobre a morte. Aí, palestra cheia, eu olhei para todo mundo e falei, ei, gente, bora morrer? E aí, está pronto ou não está? Porque o pai na família também tem que pensar sobre essas questões. Então, todos nós aqui chegou numa família, ou na família biológica, ou numa família postiça, ou uma família na rua, seja lá onde for. Então, vamos fazer uma reflexão. Como é que você foi recebido nesta reencarnação? O que você achou dos seus pais? O que você achou da sua educação? Da sua condução? O que isso significa para você hoje? Se você puder analisar essa trajetória dessa chegada na reencarnação até agora, você tem mais motivos para agradecer ou para reclamar? Quando a gente tem muitos motivos para reclamar, vamos estudar, porque era isso que tinha mesmo. Não reclamem dos seus pais. Jesus, na sua sabedoria infinita, falou todas as dicas para a nossa evolução. Falou que o mandamento maior era amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mandou amar o inimigo. Falou que antes de louvar qualquer coisa no altar, antes de louvar ao Senhor, vai, reconcilia-te com teu inimigo. Que a mão direita não saiba o que faz a esquerda. Tudo ele botou um amor no meio. Quando chegou nos pais, ele falou assim, honrar pai e mãe. Porque eu acho que ele falou assim, vai ter um que vai ser complicado de amar, então pelo menos honra. E nós precisamos ter essa visão de honrar os nossos pais. Porque se não fossem eles falarem, ok,
manda, nós não teríamos reencarnado. E a única maneira de evoluir é reencarnando. E reencarnando não está fácil. Está cada vez mais complicado. Então, nós precisamos ter essa visão à luz da doutrina espírita. Estudar a doutrina espírita, ela serve para que cada um de nós se entenda como espírito, porque senão vai ser mais uma reencarnação, a gente vivendo na religião sem entender a religiosidade, estando em contato com o conhecimento, mas sem trazer para a consciência. E nós estamos vindo de muitas reencarnações, de muitas experiências religiosas, e aí a gente tem que tomar o cuidado para a gente apenas não ir trocando os hábitos. Aí deixa de ir para a missa de domingo e vem para a palestra de quinta. Né? Aí deixa de receber a hóstia, porque tem água fluidificada, aí não é mais devoto de Santa Rita, mas é devoto do Dr. Bezerra. E ainda fala para a Maria Angélica, olha, se meu filho passar no vestibular, eu dou 15 cestas básicas. Aí a gente vai substituindo os hábitos, as crenças anteriores, mas o filé mignon mesmo da doutrina espírita, que é ajudando a cada um de nós a fazer essa reflexão e se enxergar como espírito numa trajetória, se a gente bobear, passa. Cada um de nós tem que fazer uma avaliação. Como você se sente na doutrina espírita? Você pensa como espírito? Você pensa, você vivencia, você analisa pelo olhar de um espírito imortal rumo a um progresso, ou apenas como um corpo que está reencarnado e todas as suas avaliações estão em torno da matéria? Porque isto é o que mais acontece quando a gente estuda as obras de André Luiz, quando a gente estuda Céu e Inferno. São espíritos encarnados ou desencarnados, mas completamente com a visão materialista. Que isso é que traz o grande sofrimento quando nós reencarnamos, temos os nossos pais e a gente olha tudo no nível material. E estudar a doutrina espírita e observar e fazer toda a análise no âmbito espiritual, isso vai nos dar o quê? Uma liberdade muito grande. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando a gente faz a análise dos nossos pais, pense, se você não gostou, é porque só tinha isso para você mesmo. Mas, como espírito imortal, numa reencarnação, você tem as próximas reencarnações. E uma coisa que a gente tem que ficar muito atento, nós espíritas, é que muitas das vezes nós somos reencarnacionistas daqui para trás. Nós somos reencarnacionistas apenas para explicar alguma coisa nesta que a gente não consegue entender. Ah, estou com um problema com a minha filha, porque no passado eu devo ter matado ela deve ter me roubado, e agora a gente vai ter que se aturar. E não é assim. Nós temos que ser reencarnacionistas, o negócio não está muito bom agora. Então, eu tenho que me programar com a razão, com a lucidez, com a visão de futuro. Então, quem não gostou dos seus pais, o que de fato, o que você está investindo com lucidez de plantar agora para colher na próxima reencarnação? O que você tem de substância na mão para dizer assim, não, olha, esta eu já entendi, não quero repetir esse padrão e agora eu quero rumar para uma outra família. E qual o investimento que você faz? Porque muitas das vezes nós perdemos o direito de ter uma família organizada. A trajetória da Ivone Pereira, lembra? Ela teve várias reencarnações, reencarnando numa família completamente de afinidade espiritual. Mas ela não deu a mínima, cometendo suicídio e não se importando com o sentimento da família. Aí o que acontece? Perde o direito de ter aquela família. Aí ela reencarna aqui
na consciência espiritual e com acesso às vidas passadas, ela percebia que aqueles pais não tinham ligação com ela, mas foram os que falaram, ok, manda que a gente dá um jeito. Eu tenho uma amiga que tem muitos irmãos e é uma brigalhada danada, ninguém se fala na casa, nem os pais, o pai não fala com a mãe, não fala com o filho, é uma encrenca, um afuá danado. E aí ela foi pedir uma orientação espiritual com o Altivo estava ainda encarnado, e ela pensou, poxa, todo mundo deve ser arqui-inimigo do passado, por isso que ninguém se entende. Não, sabe qual era? Para aquele caso, sabe qual era? Por acaso, aquela turma toda estava na mesma faixa de erro. Todos, em vidas passadas, negligenciaram muito as famílias. Então, todos perderam o direito de ter uma família organizada. E como o grupo foi grande, e os pais desta reencarnação também estavam em débito, então o planejamento foi mais ou menos assim, ó, então foi o seguinte, manda todo mundo lá para casa que a gente vê o que faz. Aí sabe por que a desavença toda? Porque eram espíritos tinhosos, né? Desde o passado, mas a desavença, o desajuste nesta reencarnação era, sabe qual? Eles não se conheciam, eram espíritos que estavam se lidando pela primeira vez. Porque como eles estavam todos na mesma faixa, lembra que a Ivone reencarnou num local, num ambiente desconhecido, e esse povo todo, só que é espírito espíritos já destemidos, tinhosos, belicosos. Aí botou todo mundo junto, que não se conhece, todo mundo quis marcar território. E na marcação de território, vamos ver quem é o mais forte. E aí, na época, o Altivo falou isso para ela e falou para que ela reunisse todo mundo e falasse essa história. Ela falou, vão me bater, porque não tinha um religioso na família, só ela que foi pegar a orientação. Mas, um dia, ela conseguiu chamar todas as pessoas, assim, ela falou que não sabe como ela conseguiu, e o recado que ela recebeu, ela passou para todo mundo. A maioria é ateu, ninguém, zero de religião. Mas, olha, a informação bateu de tal forma que hoje todas as pessoas conseguiram se conviver conviverem entre si, se respeitando. Então, nós temos que fazer todas as análises sob o ponto de vista do espírito e sempre de progresso espiritual. Para mim, o livro que mais fala sobre as questões da família e principalmente a figura do pai, porque é interessante, né? Todo mundo fala que o maior amor do mundo é o amor da mãe. Mas se o espírito ora reencarna como homem, como mulher, ora é pai, ora é mãe, como é que fica isso? Nós precisamos ter o olhar e a análise à luz da doutrina espírita. É porque existe uma convenção, mas nós, quem é pai, não se sinta isento absolutamente de nenhuma questão ligada à educação. Porque a função dos pais, ela só tem uma, de educar. E se tiver dúvidas, como deve educar, vem no Livro dos Espíritos, nas questões 207 em diante, porque você vai saber exatamente o que você tem que fazer. Só que esse livro, Sexo e Destino, para mim, é o melhor livro que aborda as questões de família. E a gente precisa ler, precisa estudar esse livro e que não fique preso ao romance. Quem casou, quem traiu, quem matou. Não, mas analise todos os comportamentos e, principalmente, a consequência de cada decisão. Quando você toma uma decisão de causar uma intriga, de causar uma calúnia, de fazer uma futrica, de falar a coisa pela metade, este livro, ele ensina cada um de nós a dar um grande passo na reencarnação. Porque
tudo que nós estamos fazendo, nós estamos nos interrelacionando. E tudo que a gente fizer, em algum momento nós vamos ter que dar conta de tudo que a gente fala, tudo que a gente pensa e tudo que a gente age. É muito interessante, porque no começo do livro, você fica com raiva da metade do povo e acha o outro povo bonzinho. Aí, no final do livro, quem você achava bonzinho, você fica com raiva, e quem você tem raiva, você acha bonzinho, para mostrar que a gente não consegue fazer uma análise pelo sentimento, pela razão. A gente vai na emoção. O tempo inteiro a gente vai na emoção. Aliás, eu me lembrei de um livro agora, que não é espírita, que se chama Infiel. Esse é um tijolão, assim. É grandão mesmo. Não é espírita esse livro, mas ele é uma mulher que ela faz uma autobiografia. Ela é muçulmana. Eu nem sei pronunciar o nome dela, porque deve ter uns 18 A's, uns 3 E's, entendeu? Assim, são tantas vogais que não dá nem para... Mas é A e alguma outra coisa. Mas é Infiel. É muito bom, porque ela é muçulmana e ela depois se tornou até... acho que foi deputada, se eu não me engano, um cargo assim, acho que foi nos Estados Unidos. Ela virou uma referência, e ela dá muitas palestras, e ela conta a história dela dentro de um grupo altamente ortodoxo, onde tem todas aquelas mutilações na infância, toda aquela violência doméstica. Então, e aí, para a gente analisar por que foi necessário esse espírito nascer naquela família. E a gente tem que... Porque, senão, há uma injustiça muito grande. Então, a gente tem que ler essas biografias, porque biografia é remédio para a alma, até para a gente dar uma ressignificada nas coisas que nós julgamos para nós como dores terríveis. Não estamos diminuindo a dor de ninguém, mas, às vezes... os espíritos dizem que, às vezes, a gente passa uma reencarnação inteira se distraindo com cartazes, que a nossa dor é a maior, e a gente não presta atenção no planejamento reencarnatório e não faz o que veio para fazer. E a gente fica distraído. Então, ler essas biografias, esses casos, são interessantes para a gente falar, caramba, e se fosse eu? Aí, depois, a gente olha para a nossa vida e fala, poxa vida, que bom. Lá no nosso trabalho, o espírito que nos orienta, ele diz que a gente fique muito atento com cada caso que chega, porque, às vezes, chega alguém e para a gente não julgar aquela pessoa, porque, às vezes, ela é chegada ali, ela é trazida ali, que, se fôssemos nós no lugar dela, as barreiras que ela venceu para chegar lá, para nós, seriam barreiras intransponíveis. Então, a gente tem que começar a fazer uma análise assim, criteriosa conosco, para a gente poder honrar a nossa família e a gente ter uma visão correta da nossa vida. E realmente dar o valor necessário. Então, eu recomendo esse livro Infiel, porque tem uma hora que você fica com ódio da família dela. E eu acho que ela percebe, aí ela começa a fazer umas explicações, porque o livro o estilo da escrita é maravilhoso, porque parece que ele vai conversando com você. Porque quando você vai ficando com raiva, ela fala assim, peraí, olha isso aqui que é legal. Aí ela mostra uma coisa legal, aí você dá uma amenizada, aí depois ela volta para a história mesmo. É muito interessante. E o livro Sexo e Destino, que é do André Luiz, pelo Chico Xavier, esse é realmente fantástico. E esse mostra um pai, assim, um caso de um pai muito interessante. Antes de mostrar o pai, mostra uma mãe, a dona Beatriz, que foi uma mãe assim, muito amorosa, uma mãe, poxa, aquela Amélia. A Beatriz era aquela Amélia da música, mulher de verdade, né? Aquela dona de casa, aquela mulher da família e tal. O marido dela, uma peste. E um outro, o Cláudio, também uma peste. O Cláudio, esse sim.
ele era mulherengo, sexo completamente desgovernado. É tanto que ele planejou abusar da sua própria filha. Ele arquitetou todo um plano para dar um bote sexual na sua filha. É o caso que conta no livro, e ninguém faz um caso desse se não pensou sobre isso desde muito tempo, né? Então, esse homem, Cláudio, completamente desgovernado dentro da família, aquele que você olha e você fala, esse aí não tem jeito. Aí a primeira coisa que a gente aprende nesse livro é que nunca diga que o fulano não tem jeito, porque todo mundo nasceu apenas por um motivo, para ter jeito, porque a finalidade da reencarnação é a evolução. Então, a gente precisa ler esse livro não para justificar os erros da família, não para passar a mão na cabeça de ninguém, mas para a gente ter um olhar de compreensão. Porque quando a gente compreende, é bom, sabe para quem? Para quem compreende. Quando a gente perdoa, é bom, sabe para quem mesmo o perdão serve? Para quem perdoa. Nós é que temos a visão tão materializada que a gente acha que se perdoar, o outro vai ficar no bem bom e a gente vai ficar no prejuízo. Isso é que faz com que a gente não perdoe. Por quê? Porque nós não temos o hábito de olharmos para nós com visão de progresso, de futuro espiritual, de promoção espiritual. Aí a gente fica no pequeno, nessa vidinha. E a gente quer resolver as coisas na vidinha, não olha para trás, não se projeta para frente, e às vezes a gente perde uma reencarnação inteira com bobagens. Então, temos que ter essa visão de futuro, espírito imortal, progresso. Leia esse livro, faça uma análise da sua família, se coloque ali. Se está achando a sua família muito ruim, leia Infiel. E se achar Infiel muito ruim, você lê Em Busca de Sentido, que é aí no campo de concentração, na Segunda Guerra Mundial. Para isso serve para a gente se autoanalisar. Porque quando Kardec pergunta aos espíritos o que é preciso para evoluir nesta vida, eles dizem, conhece-te a ti mesmo. E Kardec ainda pergunta, mas a pessoa pode, por esforço próprio, vencer suas más tendências para evoluir nesta vida? Sim, e com esforço muito significante. O que falta é a vontade. Então, o que a gente está fazendo que a gente não está, de verdade, caminhando, evoluindo, lidando com os problemas? Porque não existe a vítima inocente. Se a gente está envolvido em alguma coisa nos diz respeito. Então, se você está envolvido com pais complicados, com família complicada, com calúnia, com traição, olha só, levanta a cabeça e, não seja você o traidor, o caluniador, o pedófilo, não seja você, mas tenha um olhar de compreensão. E compreender não é ser conivente, nem aceitar. Então, nós precisamos ter a mente, o pensamento igual a pensamento de mentor. A gente tem que pensar de cima, com essa visão e se projetando. Então, o Cláudio era esse camarada, assim, que realmente, na minha terra, ele ia ser chamado, o sujeito não vale nada. Né? E aí, a filha dele, que ele tenta abusar sexualmente, um belo dia ela sai desarvorada de casa, ela é atropelada e ela desencarna. E a gente morre fora da hora? Morre, viu? Não é só o peru que morre de véspera, não. A gente morre também. Livro Missionários da Luz, Departamento de Reencarnação. Quando eles estão para reencarnar, o que o mentor fala para o camarada lá? Que vai pedir, inclusive, para vir com um defeito físico na perna. Aí a outra vai pedir, pelo amor de Deus, para vir com um problema na tireoide, para que ela engorde bastante, para que ela saia do padrão de beleza, para que ela não se afunde,
porque toda reencarnação é a mesma coisa. Para ela, não, minha filha, você vai vir linda, maravilhosa. É a sua prova. E o outro, não, consegue. Por mérito, ele consegue vir com um problema na perna, justamente também para sair do padrão de beleza. E aí falam para ele, olha, não me apareça aqui antes dos 70 anos de idade. No livro Obras Póstumas, Kardec recebe um comunicado do mentor dele falando, olha, fala para ele cuidar da saúde para que ele não gaste o fluido mais do que o necessário. Marita desencarna, ela sai desarvorada pela rua, é atropelada, e na hora do atropelamento os mentores são chamados e eles ali, olha ela no chão, vê a gravidade do acidente e eles, caramba, caramba não, sou eu que estou falando. Eles olharam e falaram, e o planejamento reencarnatório? Porque Félix, que é o mentor de um grupo grande, dividiu o grupo em duas famílias, os Torres, na Tijuca, e os Nogueiras, acho que é Copacabana, Flamengo, né? E o Félix, que é o mentor da organização disso tudo. E foi um custo reunir essas duas famílias para uma filha dos Nogueiras casar com um filho do Torres, que era a Marita com Gilberto. A irmã da Marita, Marina, ficou de olho, porque o rapaz tinha grana, mas ela tinha mais charme, foi lá e seduziu o rapaz e seduziu o pai do rapaz. Então, ela tinha caso amoroso com o pai e com o filho. Então, essa história foi narrada em 1940, que muitos espíritas foram contra esse livro. Primeiro, que foi muita audácia ter o nome sexo numa capa de um livro naquela época, mas o Emmanuel falou que era isso mesmo, porque isso é o que acontecia dentro das nossas dramas íntimos. Então, não tem um assunto de família, de relacionamento que não tenha nesse livro. E aí a menina teve a traição do namorado, da irmã, e o pai ainda querendo abusar ela sexualmente. Olha que confusão. Então, olhando para ela, no nível material, por isso que a Joana de Ângeles fala, nunca analise a sua vida em termos apenas desta reencarnação. E aí, se a gente olhar, vai dizer o quê? Que garota azarada, né? Que infeliz de ter nascido nessa família. Onde é que estava Deus que fez uma atrapalhada dessa? Porque se a gente acha que está tudo errado, é porque a gente acha que Deus atrapalhou. Lá no abrigo, nós temos tinha criança de 2 anos até 16 anos. Então, é uma história paralela agora, tá? Não está no livro isso. E aí, o que acontece? E a gente vive de doação. Como as doações caíram muito, nós tivemos que demitir alguns funcionários, porque a criança fica lá o tempo inteiro, de segunda a sexta. E os funcionários são da comunidade. Então, tivemos que demitir alguns funcionários, porque... e demitindo funcionário, tem que demitir também crianças. Né? E qual idade a gente vai deixar em casa? Os miudinhos de 2 anos, 3 anos, 4 anos, as crianças, os pré-adolescentes ou os adolescentes. Aí fizemos uma reunião, vamos ficar com os miudinhos e botar os adolescentes para casa. Vamos ter uma reunião, uma orientação espiritual, porque a gente tem que saber se a gente tem que estar tendo uma visão material ou uma visão espiritual. E a orientação espiritual foi que bote os miudinhos para casa e fique com os adolescentes. Aí a minha amiga, na época, falou, mas como? Os miudinhos, as mães são cracudas, eles ficam tem uma vala lá que eles tomam banho, ficam na rua, são doentes. Mas olha, não pode, as mães não estão nem aí para eles. E o Espírito virou para ela e falou assim, minha filha, você acha que Deus errou no planejamento reencarnatório e você vai lá resolver a bagunça que Deus fez? Aí, porque a família, ela se reúne por uma lei de
afinidade. Planejamento reencarnatório é imã, é lei de afinidade. E aí ele falou, sabe o quê? Fiquem com os adolescentes. Eles, sim, estão correndo risco de perder a oportunidade da reencarnação por não saber usar o livre-arbítrio. Então, invista neles na educação da escolha moral. Invista nas questões morais. Esqueça reforço escolar e invista em tudo nas questões morais para que eles saibam, isso é neste caso, tá? Para que eles saibam ter visão de futuro e saibam decidir com bases na moral. Os miudinhos, depois, quando melhorar, vamos lá e vamos ajudar. Mas quem está correndo risco de vida e perder uma reencarnação, não é fácil reconquistar novamente, entrar na fila para poder prosseguir. Então, esta é a maior caridade. Então, a Marita, né, o acidente foi muito forte, só que, na hora do acidente, que o pai, aquele que não valia nada, que soube, a ficha cai. E ele se arrepende. E, na hora que ele se arrepende, quando a gente se arrepende, a gente fala para o mundo espiritual, vibra no mundo espiritual. Aí, o que os mentores falam? Olha, fisicamente, materialmente, o corpo não resiste a isso. Mas vamos fazer o seguinte, chamou um monte de gente do mundo espiritual para ficar ao lado dela, para ela ter uma moratória de 15 a 20 dias, para dar tempo sedimentar a sensibilidade, o sentimento de arrependimento do Cláudio. E, durante esses 15, 20 dias, ele sinceramente se arrepende. E quando ele morre mais lá na frente, no mundo espiritual, ele agradece muito de ter visto a vida, valorizado a reencarnação antes da morte. Então, que a gente valorize muito a nossa reencarnação, que a gente tenha essa visão de futuro, perdoando, porque na hora que ela perdoa o pai, porque ele está na cabeceira dela, e ele começa a dar um banho nela, porque ela está no hospital e ela tá toda suja, e ela está em coma, né? Naquela época tinha outros procedimentos no hospital do que hoje, né? E ela em coma, mas o espírito estava ali, e ela começa a sentir repugnância daquele camarada ali do lado dela, e ele vai justamente limpar ela, que ela estava toda suja. Só que, quando ele começa a limpar, ele está num sentimento de tão arrependimento, e ele está mentalmente pedindo perdão para ela, que ela sente as vibrações, e, naquela hora, ela se lembra de fazer uma prece e pede, Senhor, me perdoa também, perdoa ele, eu também perdoo. E, quando ela faz isso, ela se liberta de um sofrimento, e tudo isso acontece, porque lá no final do livro, tudo isso acontece por conta de questões do passado, de sexo, de bebida, de futrica, de uma série de questões. Então, esse livro, quando você lê, não se prenda só às questões do romance, das ações, mas sim do que as decisões provocaram, do que as decisões libertaram as pessoas para o progresso espiritual. Tanto que, mais lá na frente, Cláudio morre, e o Cláudio, quando a gente fala assim, né, sobre progresso espiritual, muitos de nós falam assim, poxa vida, isso aqui eu não vou conseguir nessa vida. Ai, quem sou eu? Vou deixar para a próxima. Olha, não fala isso. Isso é a mesma coisa de falar, sabe o quê? Gente, olha só, todo mundo aqui ganhou na Mega Sena. Aí alguém fala assim, na semana que vem eu vou lá receber. Lá para janeiro eu vou lá receber. Eu acho que vai chover. Alguém falaria isso? Por quê? Porque a gente sabe quanto vale ganhar na Mega Sena.
E quando a gente fala assim, eu não vou conseguir nessa vida, vou deixar para a próxima, nós estamos anunciando para o mundo espiritual assim, ó, eu não acredito em nada. Porque quando a gente sabe sobre alguma coisa, a gente vai atrás. A gente vai atrás e que se a gente não se encaixa naquele perfil, a gente inventa para se encaixar, para poder adquirir. Isso mostrando que, muitas das vezes, nós temos apenas a visão material. Lá no nosso trabalho, os espíritos dizem, quando olhar para a criança, não veja apenas um aglomerado de células pequenininho, harmonioso. Veja o espírito. Porque, senão, a gente movimenta o mundo para dar sacola disso, presente daquilo, guloseimas daquilo outro, mas a gente esquece de dar a visão de futuro. E isso também dentro da nossa casa, com os nossos filhos, com os nossos netos. Olhar para as crianças com visão de futuro. A criança que está chegando para a gente, ela chega com um objetivo. Inclusive o Félix, que é o mentor dessa galera toda, no final, ele até... Vou dar um spoiler aqui, entendeu? Porque ele que causou a bagunça na vida de todo mundo no passado. Ele, magnetismo, arrastou todo mundo para o erro. Ele, esperto, saiu rapidamente do erro e, tchum, evoluiu. Mas quando olhou para trás, ele falou, não, poxa, vou lá buscar. E aí ele está vindo resgatar um por um. E aí ele vai pedir para reencarnar. E ele vai reencarnar para poder resgatar a pessoa mais difícil, que é uma mãe que é uma peste. Aquela mãe que você fala, essa daí, você não vale nada, não sei para que foi mãe. Como é que Deus permite uma pessoa dessa ser mãe? Não vale nada. E aí a gente entende que ela não vale nada, sob o nosso olhar, porque tem uma raiz lá atrás, que hoje o mentor dela, que causou aquilo lá atrás, vai reencarnar como neto para poder resgatar. E sabe o que o Félix pede? Ele só faz um pedido quando ele vai reencarnar. Que os amigos espirituais dele não permitam que os pais dele mimem ele. Nem os pais, nem os avós. Que não estrague ele. Porque como ele é um espírito doce, tem magnetismo e tem lábia, mas ele vai passar pela fase da infância, ele só faz esse pedido. Que os pais não me... Ele usa essa palavra, não me... Pelo amor de Deus. E por ele ter muito mérito, os espíritos ficam apostos, brecando os adultos que vão estragar as crianças. Por isso, pensem, principalmente nós que temos na nossa cultura, que casa de avó, tudo pode. Não pode, não. Não pode. Quer ajudar os seus netos, chegue para os seus filhos, para as suas noras e pergunte, como é que você quer que eu ajude? Não dê comida que a mãe não quer. Agora, porque os pais são maluquetes. Então, você vai no Ministério Público, denuncia e pega a guarda. Mas não vá de encontro à educação dos pais, porque você vai arrumar uma encrenca espiritual. Então, a gente tem que ler, toda a família tem que ler e reler esse livro. Eu sugiro fazer uma roda de leitura, lendo, analisando cada fato, para a gente poder saber se comportar como filho, como pais, como cônjuges, como avós, sempre. Né? Então, o próprio... E no livro Nosso Lar, o Ricardo, o marido da dona Laura, que nasceu, já está com 3 anos de idade, ele, em desdobramento, vai ao Nosso Lar, faz uma reunião e fala o quê? Gente, olha só, me ajuda, para que ninguém me dê boa vida. E ele até pede, não me dê boa vida, para não me estragar. E eu deixo aqui também um livro chamado Juventude Interrompida. Esse livro é imperdível para quem é filho, quem é pai, quem é avô, quem é evangelizador, quem mora perto de adolescente, quem não gosta de adolescente, quem gosta muito de adolescente. Juventude Interrompida. São a Dalva, que às vezes ela até vem
fazer palestra aqui, ele é presidente da Federação Espírita do Espírito Santo. E lá os jovens se reúnem ao longo do ano para fazer o encontro de carnaval no ano seguinte. Quando eles começaram a se reunir, vieram muitos espíritos jovens. Então, a federação fez uma reunião mediúnica para convidar esses jovens para perguntar: por que vocês estão participando dessa reunião? E os jovens desencarnados falaram: é porque a gente quer dar o nosso depoimento. Então, esse livro, Juventude Interrompida, são 24 casos de jovens desencarnados. Então, eles vêm, contam a história do planejamento reencarnatório, o que deu certo, o que deu errado, o estilo da morte, por que morreu, como é que está no mundo espiritual e qual será a próxima reencarnação. E dos 24 casos, só um caso morreu exatamente de acordo com o planejamento reencarnatório. Os 23, todos desencarnaram fora da hora. A Marita, quando desencarna fora da hora, mas ela tinha que estar naquele grupo, aí eles falam: olha, o fato dela sair desarvoradamente e ser atropelada e que não estava no planejamento reencarnatório, esta irresponsabilidade dela, no futuro a gente vê. Mas agora ela tem que voltar rapidamente para esse grupo aqui ter esse resgate. Aí ela reencarna como filha da irmã. A irmã casa com o ex dela, ela vem, renasce, mas até a hora dela nascer, ela não sabe que ela vai ser filha da irmã, porque ela está nascendo para ficar próxima de Gilberto. Muito provavelmente vai ser uma criança muito mais apegada ao pai e com aversão à mãe por conta disso, né? Então, que a gente leia esses livros como remédio. Muita paz.